Nessa aula, a gente começa a segunda metade do curso, certo? A primeira metade foi baseada em entender os princípios da química de coordenação nos compostos de coordenação, a formação, estabilidade, troca de ligantes e assim por diante. E agora a ideia é olhar esses compostos de coordenação em sistemas biológicos, né? Nós vamos começar pelos transportadores de gases, né? E falar sobre problemas que decorrem, patologias decorrentes desses transportadores, especificamente em mamíferos, em humanos, né? Mais específico ainda. Nós vamos ver esses transportadores de oxigênio, principalmente, a topologia do transportador, do transporte de oxigênio, a configuração do spin eletrônico do ferro 2 da hemoglobina, influenciando na conformação da molécula e no processo de absorção de oxigênio e transporte, como que a configuração de spin determina a estabilidade do composto para o transporte do oxigênio, é o chamado efeito cooperativo também. E nós vamos ver também o papel de outro metal, né, nesse sistema de transporte, que é o zinco, né, na conversão de CO2 em bicarbonato na anidrase carbônica dentro desse tópico. A ideia não é ser específico para humanos, a gente vai ver inicialmente uma visão geral desses transportadores em outros sistemas, mas depois é especificar para entender o papel desses metais, esses compostos de coordenação formados por esses metais nesse processo. Então a ideia agora, de agora em diante, é entender, usar o conhecimento, né, básico que foi introduzido de química de coordenação para perceber com a influência das propriedades desses metais e de seus ligantes no sistema biológico, na fisiologia, no metabolismo e assim por diante. Lembrando, né, que foi dito já anteriormente, que os cátions metálicos, os metais nesse caso, eles têm dois papéis principais, que o repositório de elétrons, eles fornecem ou guardam elétrons temporariamente para que reações, né, enzimáticas aconteçam, ou, no caso, a própria afinidade pelo substrato, decorrente da diferença de carga, ou dos próprios disponibilidade de fazer ligação coordenada, porque a maioria dos substratos são bases de Lewis, então para fazer uma ligação convencional tradicional é mais difícil. Então essas duas características têm que ser mantidas em foco para nós entendermos o comportamento desses compostos em sistemas biológicos. Então, falando sobre gases, né, a primeira pergunta que surge é o seguinte: por que organismos vivos precisam de gases? Qual é a função deles? Então, temos que ver, novamente, como eu disse, não só especificamente no sistema humano, mas dentro, né, do processo de vida dos sistemas biológicos serem organismos vivos, eles utilizam os compostos ou os elementos, né, para alguma função. Especificamente, a gente tem que ver que, no caso de gases, ele está incluso dentro de um ciclo da natureza que mantém a maioria dos organismos vivos, né? Então, a ideia é que a principal função é a síntese de matéria-prima estrutural, geração de energia e, posteriormente, síntese proteica, além de outros menores, mas esses três aqui englobam as principais funções de moléculas de gases, para que elas são utilizadas. Obviamente, elas não são utilizadas na forma gasosa, elas são decompostas para ser usados os elementos, né, para esses tipos de funções aqui, de finalidades. Então, o primeiro, que é digamos assim, é o que veio primeiro, né, o mais importante na evolução de sistemas biológicos no planeta, foi o CO2, que ele é usado como fonte de carbono para sintetizar, para que estoque de energia, né, carboidratos, mas também para fazer carboidratos que vão fazer parte da estrutura, né, do organismo. No caso, a celulose, ligninas e assim por diante, que são utilizados nas paredes, né, celulares. Então, uma árvore, uma grama, a estrutura do micro-organismo, a forma estrutural, o corpo dele é construído com basicamente esses carboidratos. Não só carboidratos, mas é o composto principal, que dá
sustentação mecânica a esses organismos. Além disso, o CO2 também é utilizado para construção para armazenamento de energia, né, no formato de açúcares, amidos e assim por diante. Então, ele está relacionado então com função estrutural e de energia. O CO2 ele é utilizado na fotossíntese, certo? Ele é fixado na fase dependente de luz, ele é fixado na fase independente de luz, desculpa, né? Que é o chamado ciclo de Calvin-Benson. Então, a fase dependente de luz, a gente talvez veja isso mais para frente, que é realmente a fotossíntese, ela não gera carboidrato, ela não usa o CO2, o gás carbônico. Ela usa fótons e água, certo? Ela quebra essa molécula de água e, junto com os fótons, ela gera o O2 e utiliza esses elétrons para formar ATP e NADPH. Essas duas moléculas que representam, né, energia dentro de sistemas biológicos que nós conhecemos, ele é utilizado, então, posteriormente, junto com o CO2, para formar não o carboidrato ainda, mas um precursor que pode dar origem a qualquer carboidrato que o sistema escolha fazer. Então, o PEGAL, ou aldeído 3-fosfoglicérico, é esse daqui o produto, basicamente, final da fotossíntese desde o início. Posteriormente, através dos processos enzimáticos, né, você pode fazer frutose, glicose, sacarose ou amido. Mas o produto realmente da fotossíntese, no caso, é ATP e NADPH, e na etapa posterior, da fase independente de luz, é o PEGAL. Ok? Então, essa molécula aqui é utilizada para fazer pode ser feito esses carboidratos, além da celulose também. E quando não há a fase de luz, né, que é a fase durante a noite, o sistema vegetal, nesse caso, ou o sistema fotossintetizante, ele utiliza parte desses carboidratos para gerar energia também, formar ATP, que é a queima da glicose na respiração celular. Então, durante o dia, né, na fase fotossintética, ele produz O2, depois ele consome. Esse é um ambiente que foi gerado, né, na evolução do planeta, que a gente viu já um pouco da história na aula anterior. Você inicialmente não tinha o oxigênio e não tinha esses organismos fotossintetizantes, né, para gerar oxigênio. Então, havia disponibilidade de CO2 na atmosfera e, posteriormente, com o aumento, né, a seleção natural levou a um aumento grande da população desses organismos fotossintetizantes, micro-organismos no caso, e aí houve um acúmulo de O2 na atmosfera e esse processo se retroalimenta, certo? E, posteriormente, houve um excesso desse O2, mais do que a própria sistemas fotossintetizantes precisam, e isso propiciou o desenvolvimento de sistemas dependentes de oxigênio. Para um sistema fotossintetizante, né, como eu disse, ele não vai usar só CO2 e água para produzir essas moléculas, eles precisam também de outros elementos. E o elemento principal é o nitrogênio, que também é abundante e era abundante na Terra, na atmosfera primordial. Para isso, sistemas fotossintetizantes não tinham como converter o nitrogênio atmosférico, né, do gás, diretamente em nitrogênio. Esse daqui é a molécula de dinitrogênio, não tinha como converter dinitrogênio diretamente em nitrogênio. Então foram outros organismos que fizeram isso, que são as bactérias fixadoras de nitrogênios, que formam uma simbiose com esses sistemas fotossintetizantes. Então ela converte o dinitrogênio em amônia, e essa amônia depois vai ser desmontada, formar aminoácidos para formar as proteínas. Ok? E o terceiro gás, que é o que veio depois de toda essa história, né, que foi utilizado e permitiu a evolução de sistemas dependentes de oxigênio, foi o próprio dioxigênio, que é o nome oficial da molécula. Então ele é produzido no O2, né, na fotossíntese que a gente viu aqui, e a função dele nesses sistemas dependentes de oxigênio, a maioria deles, ele é um faxineiro de prótons e elétrons. Então, quando você faz a queima da glicose, no caso específico de sistemas mamíferos, né, que dependentes de glicose, na membrana da mitocôndria, na cadeia de transporte de elétrons,
você vai usar os elétrons que foram obtidos da quebra das ligações químicas da glicose e vai para sintetizar ATP. E nessa síntese gera-se bastante H+. Esse H+ não pode ficar dentro da célula, principalmente na mitocôndria, então ele tem que ser convertido, neutralizado, digamos assim. E a neutralização utiliza o dioxigênio para fazer isso. Então ela combina elétrons retirados da respiração celular, certo? Com oxigênio para formar água. Então, a função do oxigênio é remover, não deixar que o pH do citoplasma, especificamente aqui seja o citoplasma da mitocôndria ou da célula contendo a mitocôndria, tenha um valor diminuído pelo aumento de concentração de H+. Então, ele remove isso daqui e forma água. Vocês vão ver em detalhes esse processo todo em bioquímica, certo? E então a gente não vai além disso aqui. E após, né, a síntese do ATP e tudo mais, ou do consumo da glicose, a gente também gera CO2, certo? E esse CO2, então, junto com a água, volta para o ambiente e o ciclo se fecha. Então aqui nós temos o próprio organismo dependente de oxigênio gera, né, o gás que é necessário também para que esses organismos dependentes de CO2 continuem produzindo oxigênio, e assim por diante. Então, são esses 3 gases os principais que estão envolvidos, né, na manutenção da vida e que são os mais importantes, no caso, para sistemas biológicos, a maioria deles, pelo menos. A outra questão que surge nesse sentido é como que você leva esse gás para dentro do sistema biológico. Dependendo da complexidade do sistema, né, se ele é um sistema muito simples, ele pode ir por difusão, basicamente. Todos os gases, na verdade, e isso independente do sistema, se ele é unicelular ou multicelular, eles entram no sistema por difusão, através de uma membrana. Então, você pode pensar, não, mas um peixe, não, digamos assim, não tem pulmão, né? Ou uma minhoca não tem pulmão. Mas o seu pulmão, na verdade, é um sistema também de difusão de gás, de oxigênio, através de uma membrana, que é a membrana do alvéolo. Então, de qualquer modo, todos os sistemas trabalham com difusão. O problema é, uma vez difundido, como que ele chega aonde é necessário? Ok? Então a pergunta é, essas moléculas, né, que vão ser utilizadas no metabolismo, geradas, que tem que ser removidas de lá, ela precisa de transportador para entrar e sair das células? Então a resposta é não. Elas não precisam para entrar e sair, não, mas você precisa de transportadores para chegar até a célula. E isso depende como eu disse, da complexidade do sistema biológico. Então, para sistemas unicelulares, você não vai precisar de transportador, e mesmo para alguns multicelulares, como insetos ou anelídeos, esses invertebrados, a maioria deles não precisa é por difusão mesmo. E esse sistema de difusão, às vezes, já está próximo das células. Mas alguns deles não vão precisar de transportadores, alguns, porque eles podem dissolver o gás também no próprio fluido, né, que circula. Mas a grande maioria precisa de transportadores. Então, dependendo do organismo, que eu disse, tem a difusão por membranas e, adicionalmente, você precisa do transportador também. Tá? Então, se você pensar numa bactéria ou num sistema muito simples, só a difusão já colocou a molécula dentro do citoplasma e lá dentro ele vai difundir para onde precisa. Nós vimos que moléculas gasosas atravessam membranas celulares, certo? E aqueles que são mais complexos, que as células estão longe ou que a difusão é muito lenta, né, ou a solubilidade do gás também é muito pequena nos sistemas que vão se difundir no citoplasma, na hemolinfa, no sangue, e você precisa aumentar a concentração, também você precisa dos transportadores, ok? Então, a maioria dos animais superiores tem esses transportadores, né, de O2 e alguns também de CO2 quando são necessários. Mas há exceções, como eu disse. Mesmo num sistema multicelular mais complexo como um peixe, né, há peixes que você consome e que você vê que tem sangue, né, com hemoglobina e tudo mais, mas há peixes que, dependendo do ambiente onde ele está, ele não tem a necessidade de transportador. Esse daqui é um exemplo, o ice fish, que é esse peixe que, se você
iluminar ele, você vai ver que ele é basicamente transparente, que ele vive nas regiões ao redor do continente antártico. Como as águas são mais frias naquela região, a concentração de oxigênio dissolvido é maior, bem maior que nas águas quentes. Então ele se desenvolveu, esse peixe se adaptou àquela região onde você tem uma concentração grande de oxigênio e ele não precisa de transportador, ele simplesmente difunde, né, o oxigênio da água para dentro do sistema dele por diferença de concentração e ele vai dissolvido na sua hemolinfa, no seu chamado sangue, que na verdade tem uma diferença grande, e distribuído pelo corpo. Então, nesse caso, ele não precisa de transportador. Então, qual é a vantagem disso, certo? Ele é dissolvido no sangue, né, como eu disse, entre aspas, e tem baixa viscosidade. Se você comparar o fluido que transporta o oxigênio desse peixe com o fluido do mamífero é muito mais viscoso justamente pela presença das hemoglobinas, né, que aumenta a viscosidade do sangue. Então, com isso, tem uma vantagem grande, porque se você está deslocando um fluido menos viscoso, você precisa de menos esforço para isso. Além disso, ele consegue atingir vasos, né, e artérias com diâmetro muito pequenos, sem ter problemas de precisar de uma pressão grande para fazer esse movimento. E a velocidade dele também pode ser maior. Então, isso só foi possível para esse peixe, no caso, porque ele vive num ambiente onde a concentração de oxigênio é maior. Então, nós sabemos, por exemplo, que se você vive numa região de maior concentração de oxigênio numa área ou vive numa região de altitude, existe uma pequena diferença de concentração de hemácias. Ela não é somente sozinha a diferença de concentração de hemácias responsável pela maior capacidade de você transportar oxigênio em maiores altitudes. Mas ela aumenta um pouco, então a viscosidade do sangue de quem mora em altitude é um pouco maior, não aquela uma que vai dar muitos problemas, do que a que vive ao nível do mar. E esse peixe aqui levou isso para um dos extremos, tá ok? Então, é importante perceber que esses exemplos, quando a gente mostra aqui, eles são importantes para você tentar entender como que você, ou tentar aproveitar, né, esse conhecimento que se tem desses sistemas para tentar propor, por exemplo, ou visualizar aplicações úteis para sistemas humanos, né, para nós, etc. Então, uma delas, no caso, uma possível aplicação médica desse sistema seria o transportador sintético, que é necessário, muito necessário hoje em dia. A gente vai ver os transportadores sintéticos numa aula mais para frente, mas se você consegue, por exemplo, utilizar a hemolinfa ou o sangue desse peixe para acumular oxigênio e liberar esse oxigênio dissolvido tranquilamente, né? Aumentar a capacidade desse fluido de dissolver oxigênio, você poderia utilizar ele em emergências onde há hemorragias, por exemplo. E o problema da hemorragia não é a falta de algumas proteínas do sangue, etc. É principalmente a falta de oxigênio que leva à morte. Tá? Então, transportadores sintéticos são importantes nisso daí. E nós vamos ver que uma das propostas não é baseado nesse peixe, mas é em líquidos que têm a capacidade de solubilizar oxigênio muito maior do que o nosso plasma sanguíneo. Tá? Esses transportadores, como nós já vimos desde o início, e estão aqui por causa disso, eles são tipicamente metaloproteínas, né? E estão ligados principalmente ao transporte de oxigênio ou nitrogênio, dependendo do sistema biológico, ligados a centros metálicos, principalmente ferro e cobre. O ferro 2, com configuração D6, né? A característica dele é ser um ácido intermediário de Pearson. Então, por que isso é importante? E o cobre é um ácido mole de Pearson. Porque a característica dessas moléculas aqui era serem ou ligantes intermediários ou moles, certo? Bases moles ou intermediárias de Pearson. Então, para isso, você precisa de cátions metálicos que tenham essa característica também. Tá? Por isso, também eles foram selecionados. São 4 principais, existem outros, existem vários outros, mas esses daqui, em termos de quantidade de conhecimento, são os 4 principais, baseados em sistemas de ferro ou ferro 2, ferro 3, que é a hemoglobina presente em mamíferos, aves, peixes, répteis, etc., que a gente vai estudar um pouco mais
a fundo, que utiliza um grupo M como um cofator proteico, né, com ferro 2. A mioglobina, que é um acumulador presente no mesma faixa, no mesmo tipo de sistemas biológicos, também à base de ferro 2, né? Ela é mais simples porque ela é uma proteína que tem até estrutura terciária, enquanto a hemoglobina é um agregado de como se fosse mioglobinas, né? São 4 unidades, tem 4 grupos M por cada hemoglobina, ela tem estrutura quaternária, e essa estrutura quaternária é utilizada, né, para, junto com a variação de spin do ferro aqui, para poder modular a absorção de oxigênio e a liberação. Tem a imeritrina e a mioemeritrina, que tem o mesmo papel desses dois aqui. A imeritrina é um transportador e a mioemeritrina é um acumulador, que você encontra em invertebrados marinhos e bactérias. E ela é baseada em ferro 2 e ferro 3. Apesar do nome M, ela não tem o anel porfirínico, né, o grupo M. Ela o cofator aqui é somente o ferro, o resto tudo é proteína. Ela é uma metaloenzima também. A clorocruorina, que é principalmente anelídeos, a base de ferro 2 e basicamente é um grupo M muito próximo da hemoglobina. A diferença é que, nesse caso aqui, há uma montagem, ou a clorocruorina é uma macromolécula gigantesca que é basicamente formada por 200 subunidades, né? Ela forma bicamadas ou mais, de sistemas de transportadores para anelídeos, especificamente, da uma coloração verde. E a outra, que é baseado em cobre, é a hemocianina, que está presente principalmente em sistemas biológicos de artrópodos e moluscos, certo? Em cada um desses daqui, elas vão ter estruturas um pouquinho diferentes. A gente não vai ver a diferenciação, não é importante, mas, enfim, né? Ela dá a coloração azul esverdeado, ou tem o chamado sangue azul, na verdade, o termo correto é hemolinfa, para artrópodes e moluscos. Ele é baseado em cobre 1 e cobre 2, a variação de cobre 1 e cobre 2, certo? Com a formação de um composto, um complexo em ponte, né? O oxigênio sendo o ligante em ponte entre dois centros metálicos, e com variação do número de oxidação do cobre, também de cobre 1 para cobre 2. Então, enquanto nos sistemas de mamíferos, aves e peixes, o ferro fica estável com o ferro 2, né, em invertebrados ou sistemas biológicos que vieram antes, né, no processo evolutivo, eles utilizam a variação de estado de oxidação do ferro para poder estabilizar a ligação com o oxigênio, certo? Nós vamos ver um pouquinho disso daí lá para frente. Outra pergunta que surge a partir de ver essa variação, essa variedade, né, de aplicação desses dois cátions metálicos nesses sistemas de transporte e acúmulo de oxigênio é por que a maioria dos transportadores, a maioria quando se fala em termos quantitativos, né, e acumuladores, o metal ou é o ferro ou é o cobre. Então essa questão é importante, tem que se dar uma pensada um pouco e relembrar que, na verdade, quando você tem a seleção de metais, né, por sistemas biológicos, elas têm que atender aqueles 4 princípios que nós vimos anteriormente, que são esses 4 aqui. Especificamente no caso do ferro ou do cobre, a gente podemos dizer, né, que é a abundância e disponibilidade desses íons, que é o principal fator, e a compatibilidade com a tarefa de ser transportador ou acumulador, certo? Então, ele atende, essas duas aqui são os principais, óbvio, né, que esses outros aqui também são importantes, mas esses daqui, principalmente o raio, né, iônico, como a gente viu lá, a partir do raio iônico que se espera que tenha se construído a estrutura da metaloproteína em volta. Ele é importante, mas não é o principal. Mas, e o comportamento ácido básico, né, ele só vai, se ele tem aquele comportamento, ele acabou sendo selecionado porque são aqueles ligantes disponíveis. Mas por que ele funciona? É principalmente ele ser compatível com a função e ele ter disponibilidade para que esse organismo não dependa, né, não asfixiem depois que ele começa a se reproduzir. A outra questão é, por que há mais transportadores com ferro do que com cobre? Então essa é outra questão importante e nós devemos lembrar lá do início do curso, na primeira parte ainda, né, que tem como consequência isso. Nós não podemos esquecer que o sistema biológico ele evoluiu, ele selecionou todos esses moléculas e elementos, né,
obviamente baseado na abundância, é o primeiro fator que tem, e disponibilidade natural. Então, se você imaginar, né, por que, que há mais transportadores de ferro do que com cobre? Porque há mais ferro do que cobre disponível. E por que, que há mais ferro do que cobre? Porque originalmente na formação do planeta, né, ela veio basicamente o sistema solar como um todo, o próprio Sol, ele veio de explosão de uma supernova, pelo tipo de elementos químicos que a gente tem aqui. Então, a nucleossíntese, que nós vimos lá na primeira aula do curso, do primeiro semestre ainda, nós vimos que existe muito mais estrelas que produzem ferro, certo, do que cobre, porque o cobre vem depois do ferro. Então, essas estrelas que têm maior número, como no caso do Sol, elas produzem até o número atômico 26, elementos com o número atômico 26, que é o ferro. Como tem mais estrelas desse daqui do que do supernova, certo? Você vai ter mais abundância no universo de ferro do que de cobre. Só para ter uma ideia dessa diferenciação em números de produtores, né, da nucleossíntese de ferro e de cobre, numa galáxia como a nossa, que tem em torno de 200 bilhões de estrelas, mas tendo pelo menos 100 bilhões de estrelas, a possibilidade de explodir, de ver-se, né, de ter uma supernova, é uma em cada 52 milhões de estrelas. Então, a chance de você acertar na Mega Sena sozinho é 1 em 50. Você tem mais chance de acertar na Mega Sena sozinho do que ver a explosão de uma supernova na galáxia, certo? Então, ela é muito mais rara do que essas outras. Então, por isso que o ferro é mais abundante do que o cobre. E isso se refletiu na composição da crosta terrestre, que é da onde saem, né, esses elementos, pelo intemperismo que nós vimos na aula passada, que vai disponibilizar eles na forma iônica na água do mar ou na água doce, lá seja onde surgiu a vida, que é desse formato solúvel que você vai poder utilizar ele. Então, na crosta terrestre existe 940 vezes mais ferro do que cobre, enquanto na água do mar tem 8 vezes mais ferro do que cobre, certo? Essa daqui é a diferença do intemperismo, né? Por que aqui essa diferença tão pequena em relação a isso? É o processo que dissolve o cobre e solubiliza ele, que é diferente um pouco do ferro, então consegue fazer um pouco mais do que o do ferro na crosta, certo? Então, é por isso que está ligado ao processo de seleção natural e evolução para você poder entender isso. Porém, há transportadores e acumuladores de O2, como hemoglobinas, né, que tem uma outra função, que não é transportar o oxigênio e nem acumular o oxigênio, mas são moduladores ambientais. Nesse caso, é uma hemoglobina específica que é utilizada para ajudar sistemas vegetais na absorção de nitrogênio, via a simbiose que ela tem com bactérias. Especificamente, ela é chamada de leg-hemoglobina, e abreviada dessa forma aqui. Então, é uma hemoproteína, está aqui uma estrutura dela com o grupo M aqui, para ligar, no caso, oxigênio. Ela está ligada à conversão, à absorção de nitrogênio, mas ela tem que garantir, no ambiente onde vai ocorrer essa fixação, certo? Um ambiente anaeróbio. Então, a planta disponibiliza, ela sintetiza essa hemoglobina para criar um ambiente anaeróbio para a bactéria e a enzima da bactéria, a nitrogenase, certo? Poder fazer a fixação de nitrogênio. Por quê? Porque, no caso, o ferro 2 tem muito maior afinidade pelo oxigênio do que pelo nitrogênio. Então, se você deixar oxigênio presente no ambiente onde a nitrogenase vai funcionar, ele vai se ligar ao oxigênio e não vai capturar o nitrogênio. Então, ela é usado como um modulador ambiental. Você vai encontrar essa leg-hemoglobina em grande concentração em raízes de fabáceas, por exemplo, raízes de soja, certo? Dá para ver isso, daí a gente vai ver uma foto daqui a pouco, tá? No caso aqui especificamente, o cofator é um agregado que tem ferro, enxofre e molibdênio, ferro 2 e molibdênio 4, certo? Então, a estrutura da leg-hemoglobina é muito parecida com a mioglobina e hemoglobina. Então, se você for ver aqui, você tem o número de hélices é basicamente o mesmo, e a diferenciação está maior nessa parte aqui, que é amorfa, que não tem estrutura nem de alfa-hélice, nem de folhas betas, certo? Essas daqui são pequenas diferenciações, e isso tem a ver com o número de aminoácidos e o tipo de aminoácido que é utilizado. Todas têm essas hélices e estruturas parecidas com os grupos M.
Outra diferença, né, comparado diretamente com a mioglobina, porque nesse caso aqui ela é um monômero e não um tetrâmero, como no caso da hemoglobina, essa daqui é só uma das cadeias da hemoglobina, é que a estabilização da molécula de oxigênio, no caso aqui da hemoglobina, ela é feita pela formação de uma ligação de hidrogênio com uma amina de uma histidina, certo? Então aqui o oxigênio ligado aqui no ferro do grupo M e essa ligação de hidrogênio formada com esse NH da histidina. Isso estabiliza a molécula de oxigênio para chegar nos tecidos, mas para não sair no meio do caminho. E depois nós vamos ver como é o processo de ruptura. No caso da lega-hemoglobina, essa estabilização tem que ser mais intensa, ela tem que ser mais eficiente para que realmente o oxigênio não saia, certo? E para isso, então, existe uma diferença de composição aqui no sítio onde o oxigênio se liga, que ela vai formar duas ligações de hidrogênio, né? Ou vai formar uma ligação que seja cada hora com uma ou com outra, dependendo da orientação. Porque aqui nesse caso você só tem a ligação formada nessa orientação. Aqui para qualquer lado que o oxigênio for, ele vai estabilizar com de novo um resíduo da histidina, aqui do anel do nitrogenimidazol, certo? Ou do OH de um fenol, que pode ser de uma tirosina, do fenilalanina ou de outro aminoácido que tem esse grupo lateral fenol. Então ela estabiliza mais a ligação com o oxigênio nesse caso, porque ela tem que garantir que esse oxigênio não saia, certo? Aqui essa daqui é a raiz de soja, no caso, e você tem as bactérias que estão lá dentro, são do tipo Bradizobium, né, japonicum. Então, essas bactérias aqui que são as fixadoras de nitrogênio. Então, elas vivem, se você encontrar uma raiz de soja, uma planta de soja que você possa tirar, você vai encontrar essas nodosidades na raiz. Se você cortar essa nodosidade, você vai ver que dentro dela é vermelho, é por causa da presença da lega-hemoglobina. E as bactérias estão aqui dentro dessa área também. Então, a lega-hemoglobina, qualquer oxigênio que se difunda aqui para dentro, ela fixa, captura e evita que vá para dentro da bactéria. Okay? Os processos pelo qual isso acontece são 3 mecanismos propostos. Esse é o mais novo, foi proposto em 2013 aqui. E ele vai utilizar, mostrar aqui esse agregado, o grupo prostético chamado FEMOCO, né, que é o ferro-molibdênio cofator, ou cofator de ferro-molibdênio. Você tem molibdênio 4 e um agregado de ferro enxofre chamado ferrodoxina, tá? Que ele tem 2 tipos de agregado, onde você tem ferro 3, enxofre, um sulfeto de ferro, e um sulfeto de ferro molibdênio. O molibdênio está aqui ligado ao nitrogênio de uma das histidinas, enquanto que o ferro está fixo na estrutura proteica, o outro lado do agregado, né, através de um enxofre de uma cisteína. Esse daqui é ferro 2, esse é ferro 3. E a ligação do nitrogênio, né, acontece em cima desse ferro aqui, que é um ferro, inclusive, que está ligado com o único carbono presente aqui, certo? Que é o ferro 2. Então, o que acontece aqui, não há variação do estado de oxidação do ferro, mas ele é usado simplesmente para você fazer a fixação do nitrogênio para que ele seja convertido. Então, tem 2 caminhos, né, chamados caminho distal e o caminho alternativo. O caminho distal significa, uma vez que você fez a ligação com o nitrogênio, ele vai protonar, vai haver uma protonação desse nitrogênio, um por vez. Então, fixei o nitrogênio, coloquei um próton, coloquei o segundo, quando eu coloco o terceiro, sai uma molécula de amônia. E aí depois termina a protonação do último para sair a segunda molécula. E o caminho alternativo é que, na verdade, você tem a protonação simultânea, primeiro de um, depois de outro, depois de um, depois de outro, e você encurta o caminho de produção entre as amônias. Tá? Existe essa proposta desses 2 possíveis caminhos, né, que seriam quimicamente viáveis. Mas a ideia aqui, perceba que o ferro é utilizado, o molibdênio também. Né? A segunda proposta é que o nitrogênio, na verdade, ao invés de fixar-se nesse ferro aqui especificamente, desculpa, nesse daqui, certo? Ele vai fazer um composto em ponte, um complexo em ponte. Ele vai se ligar entre 2 ferros aqui, e isso daí estabilizaria melhor a ligação para que, na verdade, quando você faz isso, você já rompeu uma das duplas e facilitaria a protonação. Esse modelo é mais antigo, né? E ele não está tão em voga hoje, que é o de nitrogênio em ponte. Esse daqui seria o mais provável.
E ainda há um outro modelo onde diz que, na verdade, é o molibdênio que recebe a molécula de nitrogênio, que seria ali fixado, né? Porque eles detectaram que existe uma mudança conformacional de dissociação de um desses ligantes carboxílicos aqui, que está ajudando junto com a histidina, ele não está ligado só na histidina, né? Ele estaria conectado também a um ligante carboxílico de um D-homocitrato, que é essa molécula aqui, e a ruptura durante o processo de fixação da molécula. Então, seria essa proposta, mas a mais aceita seria essa daqui. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma hemoglobina que é utilizada não para fazer transporte ou acúmulo, mas para bloquear a presença de oxigênio, porque senão ela interferia diretamente aqui no processo da nitrogenase. Tá? Então, em sistemas biológicos, você tem basicamente 4 tipos de metaloproteínas que fazem o transporte e o acúmulo de CO2. A hemoglobina, que tem o maior número de derivados, certo? Então, em vegetais, como a gente viu, as mioglobinas que são acumuladores. Você tem estruturalmente hemoglobinas diferentes para vertebrados e invertebrados, né? Aqui você tem a clorocroruína, que são dos anelídeos, que a gente viu também. São modificações da hemoglobina. E todas elas normalmente estão associadas. Para cada molécula de nitrogênio, ele utiliza somente um átomo, um íon ferro 2, ou ferro 3, dependendo, mas normalmente ferro 2, porque o ferro 3 tem baixa afinidade por O2. A hemeritrina, que usa 2 íons ferro 2 para cada molécula de nitrogênio, que está presente em invertebrados e bactérias. Então, você não vai encontrar hemeritrina em sistemas mais chamados superiores, certo? E a hemocianina, que nós vimos que é aquela que utiliza cobre, sistemas de cobre, para transportar 2 cobres para cada molécula, que está presente em molúsculos e artrópodes. Tá? Em todos esses sistemas, o oxigênio, né, quando ele se liga, ele pode, no caso que a gente viu da hemoglobina, que vai ver mais detalhado, uma vez que o oxigênio se liga, ele fez a ligação coordenada, é a única modificação que acontece. O ferro não oxida, não há transferência de oxigênio. Mas em alguns casos, há necessidade de transferência de oxidação do metal para estabilizar, né, a ligação, ou para que essa ligação não seja tão estável assim que depois ela possa ser rompida, certo? Então, essa variação depende dos metais que vão ser utilizados do sistema. Tá? Como a gente disse, nós precisamos de transportadores pela baixa solubilidade do oxigênio no plasma sanguíneo. E para isso, né, você vai ver, já viu, que há prevalências de metais de transição do 4º período da tabela periódica. O ferro, o cobre estão ali nesse 4º período. Por que eles são preferidos também? Por causa que essa ligação ela é rápida, né, e se tiver algum ligante no lugar, essa ligação é lábil. Então, a cinética de ligação também é rápida, que não adianta você ter uma difusão de oxigênio e ficar esperando para essa ligação você substituir um ligante ou fazer a ligação demorar muito. Então, essa é lábil também. Aqui estão os formatos, né, as representações das espécies possíveis de interação do oxigênio com esses metais. Então, o dioxigênio é a forma molecular. Se você adicionar um elétron que vem normalmente da oxidação do metal, você forma o radical superóxido, né, é o O2-. Se você puser mais elétrons, você oxidou 2 vezes o metal ou tirou um de cada metal, você forma o peróxido, que é o O2-. Né, e se você quebrar a molécula e formar um oxigênio com 2- é chamado óxido. Isso daqui não acontece no sistema biológico, mas acontece a formação desses outros 2 aqui, principalmente. Então, quando você forma esse tipo de ligação da molécula de oxigênio ou com uma molécula diatômica homonuclear com o metal, ele recebe esse prefixo aqui na frente, o eta, indicando quantas ligações essa molécula está fazendo com aquele metal. Então, se for eta 1, quer dizer que é só uma ligação, e aquele é chamado de oxi, tá? É um complexo eta 1-oxi. Se você tiver a transferência de um elétron do metal, oxidou o metal para a molécula, então ele continua eta 1, porque é um só, mas só que você formou o superóxido. Lembra que agora ele é como ligante, não como formato da molécula propriamente dito. Por isso que é essa mudança aqui do sufixo, desculpa. O outro, né, você pode formar o peróxido, que é a transferência de 2 elétrons para a molécula,
e agora você forma duas ligações aqui, por isso que o eta 2. Tá? E também a formação dos ligantes em ponte. Né? Esse daqui você não alterou a formação, ele continua com... você oxidou cada um dos metais, ele vai formar um peróxido, certo? Então você tem aqui, se é peróxido, veio do peróxido. Então esse daqui seria O2-, aqui em cima. Tá? Saiu agora um de cada metal e não os dois de um só. O óxido também pode acontecer pela... se você tiver o oxigênio atômico e não o molecular, e você oxidou, passou 2 elétrons para cá. Todos esses daqui recebem o prefixo Mi na frente, porque é em ponte, esses dois. E você também vai encontrar, né, a representação do eta-Mi, ou do Mi-eta, certo? Dizendo que é uma ligação em ponte de uma molécula e quantas ligações eles estão fazendo. Obviamente, se for em ponte, vai estar fazendo, provavelmente vai ser um eta 2, tá ok? E você pode ter a ligação direta como óxido, né, que você transferiu diretamente 2 elétrons para cá, oxidou o metal, e é só um oxigênio que está fazendo. Como não é uma molécula, né, você não vai receber a designação eta aqui. Então é esse caso que recebe. Aqui está um resumo das possibilidades e que tipo de radical que forma. É o radical, né, porque o oxigênio vai estar carregado. No caso aqui quando você forma o peróxido, ele pode ser na forma de um dímero também. Tá legal? Então são os estados de oxidação possível que a gente pode encontrar quando encontrar isso daí nos transportadores ou acumuladores. Então o primeiro caso que a gente vai ver é da hemeritrina, né, que são encontrados, esses transportadores são encontrados em invertebrados e bactérias, e ele dá a coloração púrpura para o sangue ou para a hemolinfa. Então, apesar do nome, como foi dito, ele não tem grupos M. Aqui são 3 exemplos de bactérias ou invertebrados que contêm essa daqui, é o que é mais visível, a cor da hemolinfa, e os sistemas de ferro estão embutidos dentro da estrutura proteica. Tá? Esses daqui são os 3 estados possíveis durante a fixação e a liberação do oxigênio. Tá? E nesse caso aqui, esse é o complexo, né, o sítio de ligação da hemeritrina, quando ela forma sem oxigênio. Então você tem aqui o típico ligante em ponte, tá ok? Onde você tem um carboxilato fazendo a ponte de um glutamato aqui, outro carboxilato de um aspartame aqui, esqueci o nome disso daqui, mas tudo bem, vamos lá. E você tem um grupo hidroxa aqui formando a ponte com os ferros. Ferro 2. Quando o oxigênio se liga, certo? Ele vai se ligar nesse ferro. Por quê? Porque se você observar, esse ferro aqui está com a valência secundária 6, já preenchida. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é essa ligação com o oxigênio do hidróxido. Já esse aqui, ele tem somente 5 ligações. 1, 2, 3, 4, desculpa. 1, 2, 3, 4, e ele vai fazer aqui 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, ele vai fazer a quinta. Tá? Então, você tem 2 geometrias diferentes aqui, devido a essas ligações. Então, esse ferro está disponível para ligação e não esse. É por isso que o oxigênio vai entrar ali. Quando ele entra, devido à angulação, por causa do orbital que ele usa para fazer a ligação com o ferro, a transferência do par de elétrons, esse outro oxigênio se aproxima suficientemente do próton, né, do hidrogênio daqui. Como essa ligação já está enfraquecida pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, acaba havendo uma transferência desse próton para o oxigênio, certo? Então, ele forma esse chamado hidroxoperóxido, tá? HO2 ou OOH-. E, no caso, para fazer essa ligação, né, e durante essa ligação aqui, a transferência de elétrons tanto desse ferro quanto desse. Então, os ferros são oxidados, ferro 2 para ferro 3. E isso, né, ajuda a estabilizar essa ligação, essa molécula, e ao mesmo tempo não deixa ela muito estável, que quando chegar no tecido não consiga ser rompido de maneira fácil isso. Então, quando há a liberação do oxigênio, né, existe uma autooxidação, a liberação de uma molécula de água, a água pode ser convertida a peróxido, certo? E você libera o oxigênio não na forma molecular, você pode liberar um cada vez também, certo? Então veja, aqui você tinha o OOH e aqui sobrou só o OH, né? E aí depois da liberação
for fazendo a redução aqui e liberando esse último oxigênio, esse hidrogênio volta para cá e a molécula volta ao estado de deoxiemeritrina e com isso pronto para receber o próximo ferro, ok? Na forma desoxigenada. Então, aqui está resumido mais ou menos a estrutura. E a emeritrina, a mioemeritrina, que é aquela uma que é usada dos músculos desses invertebrados, né? Elas podem ser descritas desse modo os estados de oxidação, como resumidamente como a gente viu. Então, no estado desoxi, sem o oxigênio, você tem ferro 2, e quem é o ligante de ponte é o oxigênio. Quando você tem a ligação de oxigênio, o que você tem é perder o próton do hidróxido, passou para lá, e 2 elétrons foram transferidos também. Então, você tem na forma oxidada, que vai formar o hidroperóxido. E depois, né, quando ela volta, ela vai voltar na meta, que é essa daqui intermediária, que você pode ter aqui o hidróxido ligado ou outro ligante qualquer, né, ou outro ligante diretamente ligado ao oxigênio no ferro aqui, e aí você vai ter os ferros 3, que depois vão ser reduzidos para ferro 2 novamente. Tá? O ferro 2 aqui, antes da ligação, é de spin alto, e eles têm essas valências distintas aqui, 6 e 5, valências secundárias, e um grupo hidróxilo, então você vai representar ele como mi-hidróxido em ponte, que é ele que é o doador de prótons para o oxigênio. Tá? Quando ocorre aqui, da formação da ponte com oxigênio, né, o mi-óxido entre os centros metálicos, ambos ferro 2 são oxidados a ferro 3, você forma esse complexo aqui, certo? E aí a gente já explicou o resto e vamos seguir. O próximo é a hemocianina, que é aquela que utiliza complexos de cobre, compostos de cobre. Aqui, de novo, né, como a emeritrina, você não tem o anel porfirínico, que você tem simplesmente são os cobres ligados diretamente a sistemas proteicos. Aqui, no caso, você tem o cobre ligados a imidazóis de 3 histidinas, numa configuração trigonal plana, ambos, cobre 1 e cobre 1. Quando o oxigênio vai se ligar, ele se liga em ponte, formando então um complexo Mi, quer dizer que é em ponte, eta 2, porque cada um dos cobres aqui recebe 2 ligações da molécula, sendo uma coordenada e uma covalente tradicional, certo? E para que isso ocorra, então, eles são oxidados a cobre 2, e eles têm uma ligação simétrica. Quando isso acontece, essa daqui é a estrutura da emeritrina, e você vai encontrar em todos esses artrópodes e moluscos, que dá a coloração, inclusive azul esverdeado ou azul escura, da hemolinfa desses animais, né? Qualquer um, desde um caramujo, né? Um camarão, uma aranha. Se você vê, principalmente, algumas pessoas têm alergia a camarão por 2 motivos, e um desses motivos é a presença de cobre, né, na hemolinfa dele também. E a gente já viu lá o límulo, né, que é reextraída a hemolinfa para uso na indústria farmacêutica, aqui o frasquinho lá da cor da hemolinfa deles. Então é a presença de cobre que dá essa cor. No caso aqui, esse é o tamanho da proteína quando se liga o oxigênio aqui, esses cobres se aproximam. Então há uma mudança conformacional na estrutura da proteína, certo? Que na hora que o oxigênio se liga. Essas mudanças conformacionais de mudança de distância ou de configuração do cátion metálico quando da ligação, ela se repete nos sistemas de transporte, a gente vai ver especificamente na hemoglobina depois. Então, há uma diminuição, né? A distância aqui é de 460 picômetros e ela passa para 345. Então, é realmente uma distância significativa, e não é só a distância que muda, a valência secundária também, ela passa de 3 para 5 para os dois. Então, há essa mudança de geometria local também. Tá? No caso aqui, você forma um complexo de dioxigênio, certo? Que ele é designado também como Mi eta 2 peróxido. Então, você forma um O2, 2-. Esse oxigênio tem que vir aqui para baixo. Tá? E ele é chamado uma ponte diapto, que corresponde ao ligante que se coordena através de 2 átomos, certo? Contíguos, um do lado do outro aqui. Então, depois você procura aptacidade, né, no livro lá, que vai estar explicando de forma um pouco mais detalhada. Mas o importante daqui é perceber isso. Os cobres, esses metais, estão presentes no sistema de transporte e acúmulo de oxigênio, certo? Desse gás especificamente. Eles não servem somente, né, para fazer a ligação coordenada,
Então, ele faz a ligação coordenada. Se você não tivesse isso daqui, não daria para fazer essas 4 ligações aqui. Se não tivesse o metal, um ácido de Lewis para receber esse par de elétrons, certo? E ele também serve como repositório ou fornecedor de elétrons para estabilizar esse complexo aqui. Então, essa oxidação-redução acontece sem comprometer a ligação do metal com a estrutura proteica. Então, não é só porque ele mudou de estado 1 para estado 2 que ele vai romper essas ligações. Ele consegue manter essas características tranquilamente, certo? Então, nesse sentido, essa é uma grande vantagem da presença de metais de transição nesses sistemas, tá ok? Essa reação, ela se torna irreversível se ela tiver em meio ácido. Aqui é a representação mais ou menos numa fórmula, uma equação química, como que acontece, né? Você tem 2 cobre mais, quando chega o oxigênio, eles vão para cobre 2 mais, o oxigênio vira em ponte, essa é a oxiemocianina e a deoxiemocianina. E se você tiver em meio ácido, o que acontece é que esse peróxido vai formar justamente um peróxido de oxigênio. E com isso a reação é irreversível e vira cobre 2+. E com isso você não tem a ligação do próximo oxigênio. Esses compostos aqui, né, essas hemolinfas, né, além de a hemocianina, no caso especificamente, nesse caso a gente já viu uma aplicação farmacêutica que é a hemolinfa propriamente dito. Mas a molécula de hemocianina ela tem uma atividade imunomoduladora e ela já foi testada e mostrou alguma eficiência contra tumores de bexiga, esôfago e até mesmo de pâncreas, certo? Então, essas atividades imunomoduladoras em sistemas de mamíferos ou de outros sistemas biológicos têm a ver com a presença do metal que pode potencializar, né, ou capturar algumas espécies da célula tumoral que interrompe o metabolismo e leva à morte celular. Tá? Isso pode acontecer de forma mais acentuada nessas células porque o metabolismo dela é mais ativo do que as células normais. A outro transportador acumulador é a clorocruorina, né, que dá o chamado sangue ou hemolinfa verde para os anelídeos, principalmente. E ela forma uma estrutura gigantesca, macromolecular, né, de aglomerados, uma estrutura quaternária gigantesca, contendo até 200 subunidades. E o mais interessante aqui é que a diferença dela para a hemoglobina é somente um grupo substituinte aqui secundário do anel porfirínico. Então, você substitui um grupo vinil, né, que é o da hemoglobina originalmente, um CH dupla CH2, por um grupo formil, que é o COOH, CH-O, certo? Só isso daqui é a diferença. Isso daqui já muda a cor de toda essa estrutura, né? Pode ver que aqui todo o resto você tem a composição igualzinha. Então, só essa mudança aqui é que permite, né, esses sistemas se acumularem e fazer o transporte. Então a ideia é, os anelídeos provavelmente vieram primeiro na evolução e que, na verdade, a direção da mudança foi daqui para cá e não daqui para cá. Tá legal? Então depende da estrutura onde está inserido o sistema biológico. Então a forma verde clara, né, ela é desoxigenada e ela fica mais escura, próxima até ao púrpuro, quando oxigenada. Então aqui são 2 exemplos desse sistema, onde você tem a nereida, ela está despedaçada, né? Alguém passou por cima dela. Você vê aqui esse sangue esverdeado, justamente porque ele está desoxigenado. Tá? É um verde um pouco mais escuro. Até para... mas o púrpura é quando está oxigenado. E dependendo do lugar que você vai, você compra esses anelídeos aqui para servir de isca também para pesca na praia. E o outro mais comum, que tem até uso médico às vezes, né, é a Irudo medicinalis, que tem esse nome justamente por causa disso, é a sanguessuga, né, que consegue extrair sangue dos sistemas mamíferos, principalmente, como fonte de alimentação. Então você vê que a cor dela aqui está sendo extraindo sangue aqui, que está basicamente desoxigenado nesse momento, porque ela usa basicamente como alimento e não como transportador ou acumulador. Tá ok? E ela está provavelmente tirando de uma veia e não de uma artéria. Então, quando ela se converte também ali, ela acaba, quando ela produz a clorocruorina, ela está na forma desoxigenada aqui.
Quem tiver mais interesse, segue esse link aqui, tá? Que ele tem algumas explicações interessantes sobre especificamente desses dois anelídeos aqui que contém a clorocronoína. E o último, e o mais importante para nós, mais difundido, é a hemoglobina, né? Nós vamos ver bastante sobre ela, tendo uma proteína formada por 4 estruturas monoméricas, 4 globinas, que a gente fala, de 2 tipos, chamado alfa e beta, que estão organizados mais ou menos nessa forma, e aqui representados aqui em pink estão os anéis porfirínicos, ou os grupos M, certo? No grupo M, o ferro está aqui embaixo do anel, um pouquinho para baixo do anel, nós vamos ver mais para frente por que ele está para baixo. O oxigênio se liga aqui numa forma angulada e é estabilizado, como disse, por uma ligação de hidrogênio com esse NH da histidina aqui. Ele é o mais abundante dos transportadores, né? E ele tem cadeias polipeptídicas que variam, se é alfa ou beta, de 141 a 146 aminoácidos. O tipo encontrado dos músculos, né, é a mioglobina, que é o monômero desse daqui. Não tem 4, só tem 1. E essa mioglobina, como acumuladora, ela é utilizada como estratégia de sobrevivência também, certo? Então, alguns mamíferos, como no caso do cachalote, aqui as baleias principalmente, né, golfinhos, mas principalmente baleias, a concentração de mioglobina é tão alta na musculatura, né, que a carne chega a ser marrom ou quase escura, quase preta, dependendo da concentração da região onde você tira a carne. Então, por que ele precisa disso? Quando a baleia mergulha para fazer... Por que ela vai para o fundo do oceano? Ela chega na cachalote, ela chega até 2.000 metros de profundidade e fica lá por 30 minutos. Ela vai lá para se alimentar, que o principal alimento dela, o que ela mais gosta, né, são lulas gigantes, ou lulas, né, e elas vivem naquela profundidade. Então, ela tem que ir lá para buscar esse alimento. Só que ela é um mamífero, ela tem pulmão. Como que ela faz? Então, uma das características, quando você vê normalmente a baleia fazendo jato por cima do orifício de respiro dela aqui em cima, certo? Quando ela joga ar para fora, quer dizer que normalmente ela vai mergulhar. Por quê? Porque quando ela mergulha, ela não pode mergulhar com os pulmões cheios, por causa da pressão lá embaixo, vai fazer com o pulmão basicamente um saco de ar, a pressão aumenta e o tamanho do pulmão vai ficando cada vez menor, vai ficando comprimido, e se ele estiver cheio de ar, ele rompe, certo? Ele estoura e ela morre de hemorragia. Então o que ela faz? Ela esvazia o pulmão. Mas para quem vai mergulhar 2.000 metros de profundidade sem ficar sem respirar por 30 minutos, certo? E não pode ir com o pulmão cheio, né, dar aquela aspirada antes do mergulho, ela tem que ter uma estratégia de sobrevivência maior. Então ela tem uma quantidade, uma concentração gigantesca de mioglobina justamente onde ela precisa, que é nos músculos. Então, com isso, essa alta concentração de acumulador, ela consegue ficar lá a 2.000 metros, né? E a temperatura também é baixa, então toda a parte que ela precisa para gerar energia e manter a temperatura do corpo, inclusive, depende desse oxigênio acumulado na mioglobina, certo? Durante todo esse tempo. 2.000 metros de profundidade, você está lá a 3, 4 graus Celsius também. Então, é uma adaptação fantástica, né, baseado simplesmente num acumulador, certo? Numa proteína com grupo M para acumular oxigênio. Então, essas adaptações, elas são importantes, né? Aqui nesse caso, você tem uma variação de pressão gigantesca também. Então, como que é um mamífero desse tipo, se você descer, o homem consegue descer no máximo a 200 metros de profundidade, 300, no mergulho com uma mistura para respirar, contendo hélio para evitar que o nitrogênio se acumule no corpo, certo? Quanto mais tempo ele fica lá, mais se acumula, e depois tem toda a questão da descompressão, que ele tem que tirar esse nitrogênio de forma lenta, porque se você voltar a pressão novamente para a pressão atmosférica, esse nitrogênio que estava dissolvido vai passar a não ficar dissolvido, vai formar bolhas, vai interromper teu fluxo, vai estourar capilares, vai estourar o pulmão e você morre. Por isso que você não pode descomprimir rapidamente. Mas a baleia não está nem aí, ela desce lá, fica 30 minutos e volta, sem passar por descompressão. Então você tem variações de pressão e temperatura. 4 graus Celsius, né? Como que ela não entra em hipotermia? Então todos esses mecanismos biológicos, fisiológicos, de conseguir viver nessas, ou pelo menos estar temporariamente nessas condições, né, ele tem uma importância muito grande na área médica, né, e são alvos de pesquisas para poder
desenvolver procedimentos médicos humanos e fármacos. Só para ter uma ideia, antes do advento da máquina de circulação extracorpórea para fazer cirurgias de transplante de coração, de intervenções cardíacas, né, que você teria que parar o coração, não tinha essa história de você fazer a circulação extracorpórea. Então, ele colocava-se o paciente numa banheira com uma mesa cirúrgica que tinha água gelada, diminuía a temperatura dele, certo? E parava o coração. Então, os médicos tinham do máximo de 20 a 40 minutos, dependendo da condição de saúde da pessoa, do estado da pessoa, para fazer a cirurgia. Se não desse para fazer nesse estado, o paciente provavelmente ia ficar com um dano cerebral ou algum dano grande. Então, se você tiver saber, por exemplo, como que esse sistema biológico se mantém sem dano biológico, sem dano cerebral, nessas pressões, nessas temperaturas, por tanto tempo, né? O oxigênio está aqui, mas isso seria o suficiente para manter um ser humano nessas condições? Não. Então, esses procedimentos ou para o desenvolvimento dessas moléculas é importante. Só para dar um exemplo, não é fugindo muito do assunto, mas é importante. Esse sapinho aqui, durante o inverno, lá no Ártico, certo? Ele não migra, ele não sai de lá, ele congela. Isso daqui é um sapo congelado, tá legal? Ele produz células, produz crioprotetores, certo? Para evitar que as células dele se rompam. Aqui está um vídeo com um experimento que elas coletaram desses sapinhos, colocaram dentro dessa caixa aqui plástica e vão colocar esses sapinhos no congelador, certo? Então, esse sapo aqui vai ficar no congelador por algum tempo, até congelar, como se você colocasse uma forminha com gelo. Depois que eles tiram de lá, assistam o vídeo no YouTube, para ver com som lá também, você vai ver, eles batem um no outro, tá? O sapinho está totalmente congelado, ele parece uma pedra de gelo. Você escuta o som, inclusive, dele batendo. Então, simplesmente, ele congelou, não morreu, você não tem sinal, né, de eletroencefalograma, de eletrocardiograma, é como se estivesse morto, literalmente, não há sinal algum que a gente considera como sinal de vida. Então, ele está congelado, literalmente, tá? E ele vai deixar agora esses sapinhos ali em cima do balcão, e ele vai voltar à temperatura ambiente. E você vai ver no processo da filmagem que eles aceleraram a câmera, você vai ver inclusive que ele diminui de volume do corpo conforme vai descongelando. Então está aqui ele, veja a diminuição, a contração, porque quando a água congela, ela expande de volume. Você já teve essa experiência provavelmente no congelador da sua casa, quando estourou uma garrafa, ou no volume. O sapinho ficou lá por algum tempo, certo? De repente acorda, se espreguiça como se tivesse acabado de acordar de nada e está pronto para viver, está respirando, piscando e saindo andando, certo? Enquanto que se você for colocado numa situação como essa, você morre. Por quê? Quando a água congela, ela forma cristais, né, pontiagudos no formato de agulha, que perfuram a parede celular e por conta disso, simplesmente tua célula estoura, teus tecidos param de funcionar. Então, essa estratégia desse sapinho, ele fez isso porque ele está num ambiente que provavelmente não há muitos predadores para ele e que não vale a pena ele fugir de lá durante o inverno ou migrar, e ele não tem capacidade de hibernar. Simplesmente ele sobe em algum lugar, certo? Fica lá e se congela. Então, se você conseguir desenvolver e crioprotetores também para sistemas humanos, você permite intervenções médicas, né, cirúrgicas principalmente, que você tem uma capacidade de fazer essa intervenção de uma maneira segura, né, e a taxa de sobrevivência aumentar. E outras situações também, se você pensar. A aplicação principal é congelamento de órgãos para transplante, para transporte internacional. Então, hoje, a doação de órgãos está limitada ao tempo que você retirou esse órgão do doador para transplantar para o receptor e pôr ele para funcionar. Você pode até colocar ele, você não pode congelar, porque você estoura os tecidos. Então, esses crios protetores, né, compatíveis com órgãos humanos, se fossem desenvolvidos, poderiam fazer agora que você tivesse transplante internacional de órgãos. Então, eu não procuraria doador simplesmente ao redor aqui da cidade ou da região onde você mora, mas você poderia ter doadores de outro país, inclusive. E isso salvaria muitas vidas, e esse é só uma das aplicações. Então, essas adaptações, seja de transportadores, né,
Como que esse sapo depois ele protege também as proteínas, né? Os chamados crioprotetores têm que proteger as proteínas e não modificar a como que diz, a estrutura dela para não perder a função. Vocês viram no descongelamento que ele volta, né? Como que ele ativa novamente? Ele acumulou oxigênio quando ele começou a congelar? Como que acontece isso? Porque assim que ele descongela, ele tem que ter oxigênio para reativar, certo? Para reativar o músculo dele, inclusive, para isso. Então, esses estudos ainda estão em andamento e eles são importantes para justamente ver isso, tudo isso daí. Aqui, né, a hemoglobina nossa, no caso, né, de mamíferos, ela, como eu disse, ela faz parte desse sistema de adaptação, certo? Que também é importante visualizar. Então, estudando ela e como ela funciona, também permite a gente poder tentar interferir nela, ou pelo menos uma das aplicações que a gente pensa, por exemplo, fazer sangue artificial, né? Ou transportadores artificiais. Então, ela é encontrada, a estrutura dela é importante, ela é encontrada como um tetrâmero, então na forma de 4 subunidades, certo? Semelhantes a mioglobinas. Como eu disse, há invertebrados que essas subunidades chegam até 200, como desse vermes do lúmbricus, né? São minhocas terrestres ou aquáticas. 200 subunidades semelhantes à mioglobina. A estrutura da hemoglobina e da mioglobina, ela é recente, o estudo dela. Ela foi elucidada em 1959 por dois pesquisadores que ficaram famosos, né? O Perutz, que utilizou a hemoglobina equina para tentar descobrir a estrutura dela, e da hemoglobina da baleia cachalote foi utilizada pelo Kendall, justamente aquela uma que a gente falou agora há pouco ali, certo? Então, eles estudaram através de cristalizar a proteína, fizeram através de difração de raio-x para descobrir a estrutura. Por que é importante descobrir a estrutura? Porque com a estrutura você percebe como que ela funciona, né? Qual a função dela e as propriedades que ela tem. Então, eles descobriram que tem semelhanças consideráveis, mesmo sendo de outros sistemas que não humanos, né? E que elas têm estruturas semelhantes entre mioglobina e hemoglobina. Então, a hemoglobina seria basicamente um aglomerado, né, de 4 mioglobinas. E para que elas se aglomerem ou para que elas se liguem, precisou ter algumas modificações aqui na estrutura da mioglobina. Essa é uma representação esquemática, né? O grupo M está aqui. E qual que seria isso? Você tem duas cadeias, a cadeia alfa e a cadeia beta. Na hemoglobina, se você comparar essa estrutura aqui, você vai ver que a mioglobina é mais próxima da cadeia beta, por causa dessas curvas aqui que você tem muito próximo, do que da cadeia alfa. Mas ela tem algumas terminações que são diferentes aqui, como essas duas aqui, C e essa daqui. Tá? Então, para poder você combinar essas mioglobinas, ela teve também que sofrer uma mutaçãozinha ali. Então, a sequência genética que produz mioglobina é diferente daquelas que produz a hemoglobina, as cadeias alfa e beta, certo? Então, no caso, a subunidade alfa, a cadeia alfa tem 141 aminoácidos, enquanto que a beta tem 146. E a mioglobina tem 153. Porque como ela não está associada uma com a outra, para ela ficar estável, ela tem que ter um pouco mais de aminoácido. Quando você associa no formato aqui da hemoglobina, então, ela é representada como sendo, né, alfa 2, beta 2. Por quê? Porque ela é um tetrâmero, ela tem 2 unidades alfas, né, e 2 unidades betas associadas em lados opostos aqui. Em termos funcionais, né, a hemoglobina é basicamente usada para transporte de O2. Então, como que acontece esse transporte? A gente tem que agora olhar o processo todo para entender qual é a função dela e qual é a função, como que ela foi construída ao redor do cátion, do ferro 2, e como que ele determina a funcionalidade dela, então. Então, não basta você olhar para a hemoglobina isolada. Então, vamos ver todo o processo de transporte de O2 e como que o ferro determina não só a ligação do oxigênio, mas ele induz também a mudança de spin dele também, certo? E induz mudanças estruturais que estão ligadas à conversão do CO2 em tampão plasmático. Tá legal? Então, o oxigênio, a gente lembra lá, foi produzido por sistemas biológicos, né? Ele é um resíduo metabólico de algas, plantas e bactérias, né? Ele entra nesse sistema dos organismos, inclusive nossos, por membranas respiratórias, então ele atravessa uma membrana, tem que ser dissolvido no plasma antes de atravessar e depois ele está dissolvido até chegar lá no transportador.
E depois, né, o oxigênio é convertido em água, vai para a privada, vai para o poste, para a falda ou para o mar. Tá? E para fazer todo esse processo, né, a natureza, ou a evolução no caso, desenvolveu diferentes sistemas para poder fazer essa absorção. E esses sistemas dependem do ambiente que você está e da sua fisiologia. Então, se você é um mamífero, provavelmente você tem pulmões, certo? Onde você tem que fazer o oxigênio chegar lá e aí atravessar a membrana e ser levado pelo transportador. Se você é uma ave, você tem uma demanda de oxigênio muito maior. Então, sua estrutura de difusão, de captura e difusão do oxigênio para dentro do sistema de transporte, ela é modificada. Então, aves, por exemplo, além do próprio pulmão, ela tem os chamados sacos, né, aéreos, e esses sacos permitem que, durante o voo, que ela tem um consumo muito maior de oxigênio, ela não precise fazer a inspiração e a expiração para ter oxigênio aqui dentro. Então, a hora que ela inspira, o oxigênio entra, se acumula aqui. E durante a expiração, a hora que ela puser esse oxigênio para fora, o que estava aqui vem para cá, até a próxima inspiração e assim por diante. Então, com isso, ela mantém uma oxigenação do sangue muito mais constante do que o ser humano, porque ela precisa disso, certo? Para poder fazer o voo dela, que consome muito. No caso de peixes, por exemplo, né, os sistemas pulmonares, eles são diretamente em contato com a água, com o oxigênio dissolvido, e eles vão ser como um pulmão inundado, digamos assim. Então a troca ocorre por difusão diretamente também, é um sistema alveolar, né? Esses alvéolos estão disponíveis aqui nesse tipo de estrutura que é diferente da nossa, como se fossem lamelas, e essas lamelas é por onde passam os capilares para ser oxigenado, fazer a troca gasosa, enquanto que o nosso são alvéolos, tá ok? A gente, na sequência, na parte B, vai entrar mais em detalhes nesses sistemas aqui, mas por enquanto é isso.